Salve amigos do YouTube, eu sou o RMar II e esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas de enfermagem e odontologia. A gente faz aqui o agradecimento aos nossos quase 700 inscritos, as pessoas que estão acompanhando aí, estão deixando seus recadinhos, as suas opiniões e claro, se inscrevendo no nosso canal. A gente aproveita e pede a você a sua inscrição, isso vai ajudar a gente a trabalhar mais e mais. Nós também temos o cursinho preparatório aí com as disciplinas de saúde pública e enfermagem, cursinho isolado aí comigo, funciona com 3 aulas gravadas, 3 temas diferentes por mês e um encontro online onde a gente faz uma sabatina de questões de revisão, discute os 3 conteúdos de forma bem sistemática e claro, fica aqui o contato mais que próximo, né, com nossos colegas estudantes aí, orientando, tirando dúvidas, conduzindo na nossa experiência que a gente tem aí no rumo dos concursos públicos na área da enfermagem. Então fica aí o convite para você conhecer também o nosso trabalho. A mensalidade cabe aí no seu bolso, mas aqui é no YouTube, né? Então é o nosso canal de enfermagem, aulas descomplicadas, não só enfermagem, mas odontologia. Em 2023 a gente está trazendo aí uma série de assuntos para os colegas dentistas, os odontólogos, né? Então aí 2023 é um plano da gente expandir o enferodonto, porque é uma junção de enfermagem e odontologia. Então hoje a gente vai conversar sobre sarampo, né? Uma doença de notificação compulsória imediata. Tem uma aula de revisão sobre doenças de notificação compulsória. O Brasil ele adota esse sistema de informação de vigilância em saúde e claro, o sarampo faz parte porque é uma doença de transmissão aérea, há um alto contágio, uma das principais causas de óbito em crianças menores de 5 anos. Já dizimou, tem historicamente aí uma doença bastante antiga, conhecida aí pelos povos do Ocidente, na China, no Império Romano e claro também aqui na América Latina, causou uma grande mortalidade de índios, não tinham resistência imunológica, era um vírus que veio implantado aqui pelos povos europeus viajantes. Foi recentemente introduzido aí também o caso dos venezuelanos, né? A partir de 2016, os surtos aqui no Nordeste brasileiro, na região do Norte, nas fronteiras que fazem com a Venezuela. Um dos problemas do Brasil é não ter esse controle de registro vacinal das pessoas que viajam, que entram no território nacional, principalmente os povos do Mercosul, né? E aí, um país que apresentava uma ampla cobertura vacinal, acima de 95%, e a gente vai mostrar que a principal estratégia de controle do sarampo é a cobertura vacinal, a imunização de rebanho, porque não existe tratamento específico para essa doença, né? E o Brasil tinha o selo em 2016 de erradicação, porém com a presença de novos surtos, e aqui no estado da Paraíba, onde eu trabalho, há 3 meses atrás a gente notificou um caso de sarampo em criança, né, por critério laboratorial. A criança fez um exame de rotina e pela testagem de rotina foi identificado imunoglobulinas IgM, né, e a gente vai trabalhar isso aqui no seu diagnóstico para essa doença, né. Então mostra que o sarampo abriu as portas do território nacional. Agora já existem uma série de surtos, é uma doença de rápida transmissão, com características muito semelhantes na fase inicial a uma gripe simples, com febre, coriza, mal-estar, e depois começa com uma exantema, uma reação exantemática cefalocaudal, que também leva diagnóstico diferencial para arboviroses, como dengue, chikungunya, zika vírus. Então a gente não poderia deixar de trabalhar. Na verdade, a gente vai trabalhar os 3 temas das doenças exantemáticas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, o famoso PNI, o sarampo, a rubéola e, claro, a parotidite infecciosa, a famosa cachumba, né? A tríplice viral. E aí a gente vai mostrar também que o sarampo é uma doença imunoprevenível, né? Então, trazendo aqui um resgate histórico desde 1968 que ela é doença de notificação compulsória no Brasil. Em 1973 começam as estratégias de imunização. Em 1992 o Brasil
realiza a sua primeira imunização nacional. Um dos critérios para o enfrentamento do sarampo no Brasil é a homogeneidade das vacinações nos municípios, para ter uma cobertura vacinal superior a 95%, e que não haja municípios com mais vacinados e municípios com menos vacinados, ou seja, haja uma isonomia vacinal entre os municípios. Isso vem do protocolo de enfrentamento do sarampo, estabelecido pelo Ministério da Saúde em 2016, frente aos surtos que aconteceram, né, especialmente aí no estado do Ceará, com 211 casos, mais um caso notificado em Roraima e outro caso notificado em São Paulo. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa doença exantemática, essa doença respiratória, essa doença que causa problemas de imunossupressão, principalmente em crianças, que tornam o sistema frágil e permitem o surgimento de complicações. E essas complicações a gente destaca a pneumonia, uma pneumonia não viral e sim bacterianas, e claro, as repercussões neurológicas, né, as famosas encefalites. Então vamos conhecer um pouco tecnicamente sobre o sarampo, né? Então a gente tem aqui uma doença viral, é um RNA vírus, e aí a família é justamente a paramyxovírus, né? E o gênero é o morbilivírus, é uma doença transmissível pela via aérea, né? Então a pessoa infectada, a pessoa vai eliminar justamente o agente infeccioso, o sarampo, através da tosse, do espirro, ou seja, gotículas e aerosóis. Tanto é importante para os profissionais de saúde utilizarem a máscara N95, principalmente nas pessoas isoladas em hospitais. E, claro, os acometidos utilizarem máscara cirúrgica, né? Especialmente quando estiverem sobre contato com os profissionais ou comunicantes. Lembrando que é uma doença que necessita de isolamento porque ela tem um período de transmissibilidade relativamente longo, né? Ela é transmissível 6 dias antes do exantema, do surgimento da fase exantemática, e até 4 dias depois. Didaticamente, a gente costuma até estabelecer o prazo máximo, 8 dias antes do exantema, até 8 dias depois, para chegar ao período máximo de transmissibilidade e a forma segura de você ficar com isolamento aí, para evitar o contato com essas pessoas suspeitas ou confirmadas com sarampo, né? Então, o agente etiológico é justamente um RNA vírus, como a gente falou aqui, do gênero morbilivírus. Ele causa um exantema cefalocaudal, começa na região de face, a região retroauricular, se estende para troncos, se estende para membros inferiores, membros superiores, e o reservatório é o homem. Não há casos de sarampo no reino animal, né? Então a gente não considera zoonose, é uma doença típica dos homens, e a transmissão ela ocorre, como já foi dito, através da respiração, né? Através da via aérea, contato com secreções expelidas da nasofaringe. Tanto é que o meio principal de coleta para diagnóstico é a famosa secreção da nasofaringe, aí para fazer a reação de cadeia de polimerase a partir do 3º dia do surgimento do exantema, o famoso PCR, através do SWAB, né? Ficou tão conhecido aí esse exame pelo Covid-19. Então, é uma doença de elevada contagiosidade, ou seja, acredita-se que uma pessoa que esteja acometida de sarampo consiga infectar de 12 a 18 outras pessoas susceptíveis, né? Então, alta infectividade é uma doença que faz parte da notificação compulsória nacional imediata, ou seja, 24 horas para o caso suspeito ou confirmado, para já se investigar o caso e começar as estratégias de contenção. E a principal estratégia é essa: vacinação de bloqueio. Vacinar todas as pessoas que tiveram contato com caso fonte ou com caso índice, que é aquele primeiro caso. E aí o período de incubação é o período que você entra em contato com um agente infeccioso, o paramyxovírus, né, e começa a desenvolver os sinais e sintomas. Então a incubação pode variar de 7 a 21 dias, até o aparecimento do exantema, que leva justamente ao diagnóstico diferencial com as outras doenças exantemáticas. Você tem rubéola, você tem até mesmo a dengue, a chikungunya, né, as arboviroses, que podem causar aí quadro febril e exantemático
O sarampo ele começa com uma fase prodrômica, né, que é uma fase de sintomas inespecíficos, com coriza, febre, mal-estar, um quadro tussígeno, e aí depois de alguns dias evolui para o quadro exantemático, né? Então a transmissibilidade, como a gente já tinha dito aqui, ela começa com 6 dias antes do exantema e vai até 4 dias depois do exantema, né? Então aí você tem menos 6 dias antes até 4 dias depois do exantema. Essa geralmente é o período de transmissibilidade, ou seja, geralmente aqui é 10 dias úteis, né? Geralmente, para a margem de segurança máxima, tem autores que consideram até 8 dias antes do exantema, até 8 dias depois da fase exantemática, né? Então, um período de maior transmissibilidade ocorre 4 dias antes a 4 dias após o início do exantema. Então, aí você pega essa média diária aí para ver o período de transmissibilidade. A regra geral é o seguinte, galera: profissionais de saúde com quadro suspeito de pessoas com exantema, quadro febril, quadro de infecção das vias aéreas superiores, suspeito ou confirmado de sarampo, EPI, né? Utilizar aí a proteção respiratória e a proteção também respiratória, no caso de comunicantes, aí utilizando a máscara cirúrgica, além de evitar o isolamento social e, claro, o contato aí a menos de 1 metro, né? Até que se passe esse período aí de manifestações clínicas aí até 6 dias depois do exantema, perdão, 4 dias depois da fase exantemática. E aí as manifestações clínicas, elas são bem específicas no início do quadro viral, né, da infecção, correndo aí com manifestações de febre, coriza, mal-estar, pode surgir a famosa conjuntivite, não é purulenta, não é bacteriana, o exantema que começa realmente por trás da orelha, face, pescoço, tórax. Mas aí a gente, nessa doença aqui, tem o que a gente chama de sinal patognomônico, né? Que são as manchas de Koplik. São manchas esbranquiçadas, com um diâmetro bem pequenininho, de 2 a 3 milímetros. As bordas podem ter eritema, podem ser avermelhadinhas, mais inflamadas. Elas estão justamente aqui no assoalho da boca, né? Então pode estar próximo aos molares, pode estar aí na região do palato, né? Então são as famosas manchas de Koplik. Elas são muito assertivas para o diagnóstico diferencial do sarampo. Então as manifestações são essas, ó: febre alta, acima de 38 graus, isso ainda é muito inespecífico, né? Exantema maculopapular morbiliforme, com direção cefalocaudal, pode ter ou não aquelas pápulas, né? Coriza, conjuntivite não purulenta, galera, né? E aí esses pequenos pontos brancos na mucosa bucal, à altura dos molares, né? Do terceiro molar, lá no finalzinho do palato, que são chamadas de manchas de Koplik, e elas aparecem antes do surgimento do exantema, né? Volto a dizer, nem todos vão manifestar realmente a mancha de Koplik, mas quando está presente é um sinal muito indicativo de sarampo, né? Lembrando que o sarampo é mais comum em crianças aí até 5 anos de idade, né? Ele pode acometer todas as faixas etárias. A grande maioria das pessoas tem imunização. Essa imunização a partir de 1997 são com 2 doses. Então, o Programa Nacional de Imunização previu inicialmente a vacinação com 1 dose, viu que não era suficiente. Então, essa vacinação começa a partir dos 12 meses de idade nas crianças, mas os adultos também recebem 2 doses. Profissionais de saúde para os outros segmentos, 1 dose com a famosa tríplice viral, né? Que aí pega cobertura sarampo, rubéola e cachumba, né? Então, assim, existem casos ainda que as pessoas podem ter uma falha vacinal, os títulos de anticorpos podem decair ao longo do tempo e aí manifestar a fase ativa da doença, mas mesmo assim a grande maioria dos casos não vão desempenhar ou vão diminuir os riscos de apresentar complicações mais graves, como as pneumonias bacterianas e as encefalites, porque uma das características do sarampo é justamente dar uma queda
na resposta imunológica do acometido. Provoca leucopenia, provoca plaquetopenia, né? Isso também está presente em outras doenças virais, como dengue, mas também é uma forte consequência do paramyxovírus, né? Da infecção pelo o vírus do sarampo selvagem. É isso? E aí aqui a gente mostra as principais manifestações clínicas, esse exantema aí bem distribuído ao longo do corpo, né? Vai se estendendo, face, tronco, membros, geralmente é nessa ordem mesmo. A gente destaca aqui as manchas de Koplik, né? Elas surgem antes de apresentar esse quadro exantemático, essas petequias, essas máculas, essas pápulas, e aí é famoso, o sinal patognomônico dessa doença, então é muito importante. O problema é aqui, ó, crianças desnutridas, crianças com sistema imunológico baixo, pessoas acometidas da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Crianças desnutridas e ainda que com hipovitaminose, ou seja, diminuição de vitaminas A, pode evoluir para uma consequência que é o que? Cegueira, né? Além disso, também pode complicar com pneumonia bacteriana aí, então é interessante. Tanto é que não tem tratamento específico, mas em crianças uma das primeiras atitudes a se fazerem de forma medicamentosa, além do isolamento e do bloqueio vacinal, é justamente vitamina A, 100 mil unidades aí internacionais, aquela suplementação de vitamina A que tem nas unidades de saúde da família, né, para evitar aí cegueira, ou diminuir os riscos. É isso, então, atentar aqui para as manchas de Koplik e para esse exantema que leva justamente ao diagnóstico diferencial para outras doenças exantemáticas e pesquisa de sarampo na suspeita, notificar casos suspeitos ou confirmados em até 24 horas. E aí a gente reforça aqui, a conjuntivite não é purulenta, é uma conjuntivite viral, as manchas de Koplik e os sintomas inespecíficos, como tosse, febre, coriza, muito parecido com síndrome respiratória aí por coronavírus, se bem que no corona não tem exantema, né? Mas aí uma síndrome respiratória que depois evolui para o quadro exantemático. Complicações, né? As taxas de complicações e óbitos pelo sarampo são extremamente variáveis, sendo maior em crianças menores de 5 anos, gestantes, né? Então aí, ó, a gente pode aumentar o que? O risco de efeitos teratogênicos. Não existe ainda estudo que feche de fato a relação teratogênica do sarampo com o feto, mas aí pode aumentar risco de prematuridade, pode aumentar risco de crianças pequenas para a idade gestacional, pode aumentar o risco de aborto, né, de abortamento. Tanto é que a vacina ela é proibida nos casos de período gravídico. A gestante não pode receber vacinas virais porque ela é de vírus vivos e aí atravessa a placenta. Se acontecer de gestante positivo para sarampo, tem que se tratar com imunoglobulina, né? Então vai trabalhar aí com a defesa imunológica transitória, tá certo? Então, dentre essa relação aí de complicações, claro, a gente tem que destacar aí o comprometimento da imunidade em adultos maiores de 20 anos e pessoas desnutridas, né? E não podemos deixar de relacionar esse comprometimento imunológico com a síndrome da imunodeficiência adquirida, o HIV, né? E dentre as complicações estão essas aqui, ó, otite média, diarreia, pneumonia, laringotraqueobronquite, né? Então aí bem importante aí, porque o sarampo tem essa ação imunocomprometedora do sistema imunológico, ele decai aí as respostas imunitárias da pessoa infectada, né? E o diagnóstico ele pode ser justamente por a reação de cadeia de polimerase, o SUAB da nasofaringe, mas também pode utilizar o diagnóstico sorológico, vai fazer a pesquisa aí de anticorpos, IgM, IgG, e claro, a pesquisa genética, né? A identificação do vírus aí pela pesquisa genética, RNA viral. Lembrando que o vírus ele pode ser identificado, ó, isso aí cai muito em concurso, né? Na urina, nas secreções nasais, nas secreções da orofaringe, no sangue, no licor e em tecidos do corpo, quando você está fazendo aí a pesquisa para identificar a causa do óbito, né? Então,
Vamos destacar aqui o diagnóstico laboratorial por sorologia, identificação dos anticorpos IgM, detectam a fase ativa da doença, e a titulação IgG pode detectar contato prévio com o sarampo ou imunidade vacinal, né? E também a utilização aí da identificação por reação de cadeia de polimerase em tempo real, o famoso PCR, aí vai utilizar o famoso SWAP, né? Tratamento, não tem tratamento específico. Aí o tratamento consiste justamente em alívio dos sintomas, a hidratação, a alimentação, o monitoramento das complicações, né? E aí destacamos, claro, a suplementação com vitamina A em crianças desnutridas, menores de 5 anos, para prevenção de complicações visuais, podendo ser até estabelecida aí a cegueira, né? Então, bem interessante essa parte aí. E a associação do sarampo com imunocomprometimento em algumas pessoas aí pode causar quadros bem mais complicados, né? Mas, via de regra, não tem estratégia de tratamento. O tratamento eficaz não é o tratamento, mas assim, a estratégia de combate do sarampo é a vacinação, né? Então, a gente vai defender aqui a estratégia de enfrentamento. O Brasil, em 2016, tinha o selo de erradicação do sarampo, perdeu esse selo em 2018, e agora trabalha com um plano de contingência aí, com imunizações aí, campanhas, né? Sempre tem casos, geralmente em 2016 os casos eram importados, né? Os principais casos vieram da Venezuela. Hoje a gente já tem casos autóctonos, ou seja, do próprio território nacional, né? Então é bem interessante isso aí. A gente destaca aqui, ó, hidratação, suporte nutricional e controle sintomático, especialmente da febre. Falando em vacinação, a gente está trazendo aqui o esquema vacinal, 2 doses. A vacinação das crianças pelo Programa Nacional de Imunização começa com 12 meses, a partir utilizando a tríplice viral, e depois com 15 meses a tetraviral, né, que entra aí a varicela. Para os casos de 2 a 29 anos, nós vamos utilizar a tríplice viral, 2 doses. Para os casos de adultos de 30 a 49 anos, 1 dose. O profissional de saúde também recebe 2 doses, independente da idade, né? E aí sempre está atualizando nas campanhas aí, quando ocorrem surtos, né? E a identificação de caso suspeito ou confirmado leva ao bloqueio vacinal, que é a vacinação aí de todos os comunicantes. Vamos resolver questões agora, vamos reforçar esse conteúdo, resolvendo aqui algumas questões de concursos públicos, né? Então, a primeira questão diz assim, ó: o sarampo é uma das principais causas de mortalidade entre crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo desnutridas, e as que vivem nos países em desenvolvimento. Então, tem muito caso ali na região da Indonésia, aqui também na região da América Latina, mas o Brasil ele é um dos países que tem uma cobertura vacinal de 95%. Tá? Acerca do sarampo, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Item 1, diz assim: a vacina contra o sarampo é a medida de prevenção mais eficaz. Até agora está correto, né? No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e catapora, né? Cachumba, disponível em todas as unidades municipais para indivíduos na idade etária de 1 a 49 anos, com exceção de gestantes e imunodeprimidos. Realmente, gestantes não vão receber a tríplice viral, então isso aqui tá correto, né? O item 1 está correto. O item 2 diz assim: a transmissão ocorre por contato direto, pessoa a pessoa, pela via fecal oral. Então, o vírus ele não é eliminado pelas fezes. A via de entrada é a via respiratória, né? Então, entra aí pelo trato pulmonar, desenvolve aí uma síndrome respiratória. Essa síndrome respiratória evolui com quadro de exantema, que pode causar complicações. Dentre as complicações aí a gente destaca encefalites, otites, bronquites, pneumonias, que podem causar complicações, levar até crianças menores de 5 anos a óbito, né? Então, e naquelas pessoas imunocomprometidas também. Então, o item 2 traz essa relação da transmissibilidade via fecal oral e está incorreto, né? O item 3, então, se 2 está falso, então não pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra D, não pode ser letra E. Se você soubesse 2 itens, você já resolveria essa questão, né? Mas vamos ao item 3, diz assim, ó:
O vírus do sarampo pode ser identificado na urina, nas secreções nasofaríngeas, no sangue, no licor ou em tecidos do corpo pela técnica de reação de cadeia de polimerase. A gente já tinha discutido isso aí, né? Destacou essa importante informação porque realmente cai em questões de concurso público. Então o item 3 está corretíssimo, né? E o item 4 diz assim: não existe tratamento específico para infecção por sarampo. O tratamento profilático com antibiótico é contraindicado e recomenda-se a administração de vitamina A no mesmo dia do diagnóstico do sarampo em todas as crianças acometidas pela doença, né? Prevenir aí a complicação de cegueira. Então, o quarto item também está correto. A gente já tinha chegado à resposta da questão, respondendo 2 itens, mas comentamos os outros 2 e seguramente temos como resposta da primeira questão a letra A, né? Vamos a mais uma questão. A segunda questão diz assim, ó: MA, 32 anos, sexo masculino, auxiliar administrativo, compareceu ao ambulatório da empresa com queixa de tosse, coriza, conjuntivite, né, e fotofobia. Durante a anamnese, informou ter retornado de viagem por motivo de trabalho de Roraima há 5 dias, onde está ocorrendo um surto de sarampo. E desconhecer seu histórico vacinal. Então, ele não sabe se tomou vacina tríplice viral. Ao exame físico, constatou-se a temperatura axilar, está com febre, né, 38,8 graus Celsius, presença de exantema cutâneo maculopapular de coloração vermelha na região retroauricular, atrás da orelha, né, pescoço e tórax. Suspeitando tratar-se de um caso de sarampo, o médico solicitou exames complementares necessários e afastou MA do trabalho, encaminhando, no caso, ao enfermeiro para as demais providências necessárias. Frente à situação, entre outras ações, o enfermeiro deve, então, letra A, providenciar imediatamente a aplicação de uma dose de reforço da vacina pentavalente. A vacina pentavalente é uma vacina bacteriana, né, gente? Ela trabalha com difteria, tétano, coqueluche, a hemófilus, influenza e hepatite B. Essa administração da pentavalente ela ocorre nas crianças a partir de 2 meses de idade. Ela não é administrada em adultos, né? A gente faz a imunização com DT, difteria e tétano, né? Então aí, ó, tá falso. Por quê? Porque trouxe um imunobiológico para crianças, a gente está aqui num trabalho de adulto, e trouxe um imunobiológico bacteriano, né? E aqui a gente está tratando de um caso viral. Letra B diz assim: administrar no mesmo dia do diagnóstico do sarampo 2 gramas de vitamina C via oral para reduzir a possibilidade de ocorrência de caso grave ou fatal. Gente, na verdade não tem essa associação de utilização de vitamina C para o tratamento do sarampo, né? As medidas são de controle dos sintomas, reidratação, alimentação. Em se tratando de crianças, a indicação de prevenção de cegueira com a administração de vitamina A. Mas o protocolo do Ministério da Saúde não preconiza a administração de 2 gramas de vitamina C, tá bom? Então tá falso também, né? Letra C diz assim, ó: comunicar o caso suspeito de sarampo por telefone. A via mais rápida, né? A Secretaria Municipal de Saúde, dentro das primeiras 24 horas após o atendimento do caso suspeito aí de MA, né? E providenciar o preenchimento de ficha de investigação das doenças exantemáticas febris, sarampos e rubéola. Uma vez que ocorre a comunicação do caso suspeito ou confirmado, é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, 24 horas, tem que se fazer a investigação do caso, a coleta de exames laboratoriais, se for o caso, a identificação dos comunicantes e bloqueio vacinal com tríplice viral. Então, a nossa resposta é a letra C. A letra D ainda diz assim, ó: providenciar a aplicação de vacina tríplice bacteriana. Não, né, gente? Tá falso. Tríplice viral, se assim fosse. Para todos os profissionais que trabalhem na empresa em até 3 dias com o propósito de evitar a disseminação da doença. E a letra E diz assim: aguardar o resultado de exames complementares e, se confirmado, tratar de um caso de sarampo, preencher a ficha de notificação compulsória de sarampo, encaminhando-se à unidade básica responsável para onde está localizado para as doenças, para as providências cabíveis, né? Aguardar o resultado dos exames complementares e se confirmado de um caso de sarampo, preencher a ficha de notificação. Gente, a ficha de notificação compulsória para o sarampo é imediata para o caso suspeito ou confirmado. Não espera confirmação para tomar medidas de
de contenção. Por quê? Porque é uma doença de transmissão aérea de alta infectividade. Então você pode ter um surto que quando você menos esperar, você está ali com um quadro epidêmico, né? Então não se espera diagnóstico, não se espera chegar a simples suspeita e já é evento para tomada de ação dos profissionais de saúde, nesse caso aí, na notificação, a investigação e a vacinação de bloqueio, tá bom? Então, resposta à segunda questão, certamente, letra C. Terceira questão diz assim, ó, sobre o sarampo é correto afirmar: a inflamação dos brônquios e bronquíolos, febre alta, intermitente e edemas de glote são acometimentos presentes na forma bacteriana da doença. Na verdade, sarampo é uma doença viral, né, gente? Então aí, ó, tá bem falso aqui, não vou nem terminar de ler, né? A letra B traz outra informação bem rápida que a gente vai eliminar ela: doença bacteriana cuja medida de preventiva pode ser a vacinação. O sarampo não é bacteriano, né? É viral, ela é do gênero morbillovírus, da família do paramyxovírus, né? Então é um RNA vírus, né? A letra C diz assim: doença viral e bacteriana. Então sarampo ele está atribuindo aí duas características, né? Então viral também está falso, não vou nem terminar de ler. A letra D diz assim, ó: doença viral cuja única forma de prevenção é a vacinação. Apenas os lactantes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem temporariamente anticorpos transmitidos pela placenta que conferem imunidade geralmente ao longo do primeiro ano de vida, o que pode interferir na resposta à vacinação. Então isso está corretíssimo, né? Letra E diz assim: os grupos menos vulneráveis ao sarampo são os indivíduos com mais de 6 meses de idade e com mais de 60 anos. Os idosos nunca adquirem a doença, mas as crianças devem tomar uma dose de vacina combinada contra rubéola, sarampo e cachumba. Os adultos, homens e mulheres idosos não precisam tomar vacina, pois não se configuram como os grupos de risco. Isso está falso, né? A vacinação é para crianças, a vacinação é para adultos, a vacinação é para... Não é para idosos, não tem realmente a preconização de vacinação para idosos, tá? A gente tem o calendário vacinal até 59 anos, de 20 a 59 anos com a administração, de 30 a 59 anos com a administração de uma dose da tríplice viral para profissionais de saúde, 2 doses para crianças a partir de 12 meses de idade, uma dose com a tríplice viral, e com 15 meses uma dose com tetraviral. Mas a susceptibilidade, gente, é total, não é? Inclusive os adultos podem manifestar o quadro ativo da doença aí, da infecção pelo paramyxovírus, tá certo? Então a letra E também está falsa. A resposta da terceira questão é a letra D. Quarta questão diz assim, ó: sobre o sarampo, marque a alternativa falsa, né? Letra A: doença bacteriana infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e bastante comum na infância. Galera, doença viral, né? Então você quer a incorreta, é a letra A, né? Então assim, ó, a maioria das questões de concursos públicos, elas seguem uma lógica. Questões relativamente fáceis, essa é uma fácil, né? Questões de nível médio de conhecimento, questões de nível técnico mais elevado, né? Então, geralmente eles pegam em uma prova de concurso 25% com questões fáceis, 50% com questões de nível médio e outras 25% de questões de nível elevado. Então, se você está na faixa mediana, então você está acertando as questões fáceis e as questões de nível médio, então você já está aí com uma probabilidade de acerto de sua prova de mais ou menos 75% de chance de aprovação. Então, o estudo ele vem com a base de teoria, mas uma das formas de se avaliar, de você saber como é que está o seu grau de rendimento, é com a resolução de questões. Então, não se pode deixar a pessoa concurseira, a pessoa que está se preparando para concurso público, o exercício com a resolução de questões para fixação do conteúdo e a avaliação também própria do candidato com relação àquilo que ele está estudando, né? Então, aí, o domínio do conteúdo estudado. Então, essa resposta aí bem objetiva, certamente candidatos não iriam perder muito tempo com essa questão. Vamos comentar aqui os outros itens, né? A letra B diz assim: a transmissão ocorre de forma direta por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar.
e respirar, ou seja, as gotículas e os aerossóis, né? Tá corretíssimo. A letra C diz assim, também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerosóis, o espirro, né? Com partículas virais no ar em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas. Aí adora apresentar surto nesses ambientes, né? Surtos de crianças aí, então também está correto. E a letra D diz assim, ó, caracteriza-se por febre alta acima de 38,5 graus Celsius, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e a famosa mancha de Koplik, né? Pequenos pontos brancos na mucosa bucal, antecedendo o exantema. Então a gente chama até isso aqui de sinal patognomônico. Então a revisão lá no enferodonto, nas primeiras aulas, se a gente trata sobre anamnese, tem um conceito lá do que é sinal patognomônico na nossa aula sobre anamnese e exame físico. Então aqui, resposta bem objetiva da quarta questão, né? Porque associou o sarampo a uma doença bacteriana. Então tá falso. A quinta questão diz assim, ó. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo da Organização Mundial de Saúde, como resultado do esforço nacional para acabar com uma doença infantil altamente contagiosa e potencialmente grave, mas para a qual existe vacina, né? Essa vacina vem desde 1973. O Brasil começou a utilizar a estratégia de vacinação nacional em 1992. Em 1997 foi utilizada a incorporação de 2 doses para a tríplice viral, né? Entretanto, em 2018, o vírus voltou a circular no país, embora a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, faça parte do calendário nacional de vacinação e seja oferecida gratuitamente pelo SUS. No que se refere ao sarampo e ao Programa Nacional de Imunização, julgue o idem. A letra A, aí diz assim, a transmissão do sarampo é direta, de pessoa a pessoa, por meio do toque. Não, né, gente? Não é o contato. A transmissão é respiratória. Não? A respiração, transmissão aérea, né? Então, por gotículas ou aerosóis. Então, ó, o item 5 tá errado, questãozinha aí bem objetiva, já de 2022, do Corém, aí do Corém do Amapá, né? AP Amapá, né? Agente administrativo, aí a banca Quadrix, então aí do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá. E a sexta questão diz assim, ó. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de país livre de sarampo, ou seja, apresentava uma cobertura vacinal maior que 95% e ausência de casos notificados. Perdeu a certificação em 2018 após serem registrados 10.262 casos. Em 2019, de acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados 561 casos de sarampo entre os meses de janeiro a junho, no primeiro semestre de 2019, né? A vacinação é a forma mais eficaz e segura para a prevenção de doenças como o sarampo. Assinale a alternativa que melhor apresenta o esquema vacinal básico para combater o sarampo. Letra A. Uma dose da vacina aos 15 meses. Está falso, né? A dose começa a partir dos 12 meses com tríplice viral. A letra B diz assim, uma dose da vacina aos 18 meses. A gente acabou de dizer que ela começa a partir dos 12 meses. A letra C diz assim, ó, uma dose da vacina aos 12 meses, tríplice viral, e outra aos 15 meses com a tetraviral. É a tríplice mais varicela, né? Em casos de surto e em algumas campanhas, recomenda-se que a aplicação de uma dose em crianças de 6 até 11 meses, ou seja, cai a faixa etária, começa a vacinar, havendo surto ou epidemia ou casos aí, a vacinação de crianças pode começar a partir de 6 meses de idade. Então, isso está verdadeiro, né? A letra D diz assim, ó, uma dose de vacina aos 9 meses, tríplice viral, 9 meses é só a vacina do sarampo, hoje nem utiliza mais, só utiliza a tríplice viral mesmo, né? E outra dose aos 18 meses com a tetraviral. Na verdade, a tetraviral começa aos 15 meses, né? Então, a letra D também está falsa. A gente chega aí à resposta da sexta questão, letra C. E aí nós temos aqui o nosso gabarito para você conferir as questões. E a gente faz aqui o convite para você conhecer o nosso cursinho, preparatório para concursos públicos na área de enfermagem, isolados e também as disciplinas de SUS e saúde pública. O investimento cabe no seu bolso, o investimento mensal. Funciona com 3 aulas gravadas e um encontro online para resolução de questões.
A gente geralmente trabalha com a plataforma do Google Meet. Além disso, nós temos aí o nosso canal do YouTube, o Inferodonto, sempre trazendo aí informações para concursos públicos. Em 2023 a gente traz aí um Inferodonto bem mais participativo na área da odontologia. A gente está ganhando mais parceiros aí para esse sonho de educação aí pela plataforma do YouTube, e a gente pede a sua inscrição, a sua notificação, os seus comentários, e claro, se você gostar, compartilhe também o nosso conteúdo, né? E estamos à disposição, acreditamos no seu potencial. Estuda aí, que a vida do estudo, a vida do concurso público é uma belíssima opção profissional. Forte abraço. Esse aqui fica o nosso singelo agradecimento a quem se inscreveu e está curtindo aí, acompanhando nosso trabalho no YouTube em Inferodonto, aulas descomplicadas. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.